E voltamos para o nosso último perfil de comportamento, que foi mielinizado lá entre os 3 a 5 anos, que é justamente a quinta etapa, né, desse processo de mielinização inicial. Por que inicial? Porque depois o nosso sistema nervoso continua mielinizando, só que reforçando as sinapses que nós usamos. Como assim continua mielinizando? Ele vai continuar trabalhando nesses caminhos, porque a mielinização não é tornar mais eficiente as sinapses. O que é que a gente vai fazendo com o tempo? A gente vai aprendendo formas mais fáceis de fazer a mesma coisa. A gente vai trazendo essas formas mais fáceis para o inconsciente. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Quando você começa a dirigir, você precisa lembrar de um passo a passo para que o carro saia do lugar, concorda? E aí você tem que, tira o freio de mão, aperta a embreagem, bota a marcha. Antes disso, liga o carro, né? Enfim, já viu que o meu passo a passo aqui deu errado, né? Mas enfim, você entendeu a lógica. Só que depois de um tempo, você vai conseguir fazer tudo isso de uma forma quase que automática. E aí, quando você chega nesse ponto, é porque aquelas sinapses que você usou para fazer esse primeiro processo, que foi mais demorado, que foi mais difícil, elas foram mais fortalecidas e você conseguiu automatizar um processo e levar ele para o inconsciente, tá bom? Só para entender como é que isso funciona. Então, nessa quinta etapa, o que é que acontece com a criança? Ela já é uma criança que interage, que fala, que entende muito mais, que tem acesso a outras pessoas, que tem acesso à escola, e uma série de outras referências para além dos pais. Mas aqui, o grande marco é a criança começa a enxergar o mundo em pares. E aí, o que é que acontece? Ela vai entender que papai tem mamãe, tio tem titia, vovô tem vovó, e eu tenho quem? E aí, na abordagem freudiana, isso se chama de complexo de Édipo, que é quando a criança forma par na cabeça dela, né? Ela forma par com o genitor do sexo oposto, ou seja, o menino vai formar par com a mãe e a menina vai formar o par com o pai. Só que nessa relação, eles sempre vão ser a ponta mais fraca. Por quê? Pela lógica, né? O casal existe e ele vai ter um momento de casal. Seja quando vai dormir, seja quando vai resolver alguma coisa e a criança precisa ficar sob os cuidados de alguém. Enfim, N situações que essa criança vai ficar se sentindo com medo de ser trocada por uma opção melhor ou excluída dessa relação. Então, com isso, ela vai desenvolver esse medo, gente, toda vez, lembre-se, o medo é uma sensação básica e também pode ser chamado de dor existencial, tá? Que é o que a gente vai estar sempre vivendo, aliás, vai estar sempre arrumando situações para não reviver essa dor. E aí, como recurso, nessa quinta etapa é desenvolvida a competitividade, a agilidade e a proatividade. Por que esses recursos? Porque ela vai entender que eu tenho que ser a melhor para que eu não seja trocada, para que eu não seja excluída. Eu tenho que ser o melhor para que não seja trocado ou excluído. Então, ele vai desenvolver um senso também de perfeição muito intenso. Nos relacionamentos, vão ser pessoas muito práticas e difíceis de se entregar totalmente. Nossa, quase que não sai. Na relação, podem ser emocionalmente distantes. E apesar da conexão física, ou seja, ele vai ter aquela conexão, aquele sex appeal e tal, vai conseguir estar presente fisicamente no contato,
mas não necessariamente vai conseguir se entregar tanto assim no emocional, por esse medo de sentir-se trocado ou traído ou excluído, tá? E quando tem medo de serem trocados, tendem a ficar ciumentos e controladores. Costumam ser exigentes e críticos, tanto consigo quanto com o par. Sabe aquela pessoa chata de pegar no pé, sabe? Essa pessoa pode ser uma pessoa desse perfil, tá? Porque ele vai ser extremamente exigente com ele, tá? Exigente de perfeição, de agilidade, de tudo, mas também vai ser exigente com o outro. E isso às vezes gera conflito também na relação. Mas, que é o perfil competitivo, né? Não poderia ter um nome mais claro do que esse para principal característica desse perfil. Lembre-se sempre, tudo que eu falo são características e não defeitos ou qualidades. Algumas coisas que eu falo aqui são muito boas de se ter, mas dependendo de como se usa, pode ser uma característica que vai gerar uma dor muito grande, dependendo de como a pessoa está vivendo a vida. Então, são só características, bom ou ruim, vai depender de como está a sua vida, tá bom? Quais os recursos desse perfil no relacionamento? Mas antes, deixa eu falar da Nojinho, porque, né, ela é muito fofa. A Nojinho, no filme Divertidamente, você vai observar que ela é aquela pessoa seletiva, né? Não gosto dessa pessoa, não gosto de fulano. E quer também estar sempre arrumada, quer se destacar. E olha a cara da criatura. É bem interessante. Por quê? O perfil competitivo, ele também vai ser seletivo. E por que ele vai ser seletivo? Porque ele vai ter uma dificuldade de confiar, justamente pelo início da formação do traço. Aliás, do perfil, tá? E aí, o que a gente pode esperar nos relacionamentos quando essa pessoa está no recurso? Ele vai ser cheio de energia, ou ela, né? Vão ser pessoas cheias de energia, que gostam de aventura e adrenalina, que amam conhecer lugares novos, dividir experiências e amam viver altas emoções em todas as áreas da vida. Então, vai ser uma pessoa que vai ter um perfil, por exemplo, muito mais empreendedor, né? Vai ter um perfil de viajante, de querer aproveitar a vida intensamente de várias áreas. E não vai gostar de rotina, assim, como é que eu posso dizer? Aquela rotina de ter todos os dias programados do mesmo jeito. Essa é a vibe do perfil resiliente, lá da raivinha lá, do filme Divertidamente. E não do perfil competitivo, tá? Então, o que você pode esperar desse perfil? Força, agilidade, consistência e muita energia de vida, assim, de fazer um monte de coisa, tem até dificuldade de ficar parado. E o que não esperar? Uma decisão rápida entre duas opções ou mais e foco exclusivo. Então, vai ser o tipo de pessoa que vai estar sempre querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vai estar sempre se dividindo. E isso pode ser bom, ter a capacidade de fazer vários projetos, ou pode ser muito ruim, de não conseguir concentrar energia em lugar nenhum e acabar não fazendo nada de direito. Então, tudo vai depender de em que fase você está da vida, tá? Então, esses são os 5 perfis de comportamento. É muito importante perceber que todos nós temos os 5 em intensidades diferentes. A essa altura, você pode ter se identificado com algum deles, com todos eles, e eu acho muito difícil, mas talvez você diga, não me identifiquei com nenhum deles. Primeira hipótese, se você se identificou com algum, muito provavelmente você deve ter uma quantidade significativa desse perfil. E aí, isso pode ser muito bom se você estiver usando os recursos do seu perfil, ou pode ser muito ruim se você estiver revivendo as dores desse perfil. A questão de quando você se identifica com todos, tem duas coisas.
ou uma dificuldade de enxergar em si mesmo as próprias características por uma série de fatores, ou porque você é mais distribuído, ou seja, você tem todos muito próximos, e aí você vai ter realmente essa dificuldade de se identificar com um apenas, porque na realidade você vive tudo isso, sabe? E para essas pessoas é muito, muito importante fazer um processo, né, de aprofundamento nesse conhecimento, que é o processo que eu chamo de biomapa, que a gente faz a sessão individual e identifica todos todas essas características em percentuais, tá? Então, eu consigo te dizer, você tem tantos por cento desse perfil competitivo. Nesse perfil competitivo, com essa quantidade, você precisa dar conta de ter atividades que te gastam energia, por exemplo, fazer atividade física. Então, a gente consegue identificar quais coisas que você tem que trazer para a sua vida de acordo com o seu gráfico. E assim, isso torna a vida muito mais leve, porque você consegue enxergar tudo isso. Tanto isso é possível fazer individualmente, como também fazer o do casal, ou seja, fazer o das duas pessoas, né? Porque tanto faz se vai ser um homem ou uma mulher, ou enfim, qualquer denominação de casal. E aí, fazer das duas pessoas e cruzar esses gráficos para entender onde é que vai dar conflito. E aí, com isso, ir ajustando as expectativas de cada um e cada um entendendo como é que o outro funciona, podendo respeitar o funcionamento do outro. Então, esse é o tipo de coisa que faz muita diferença na vida, né? E aí é muito importante que, caso você queira, se interesse em fazer esse processo, entre em contato comigo, manda no suporte ou no chat aqui mesmo, no chat ou nos comentários e a gente entra em contato com você. Mas só de saber desse conteúdo, você já começa a enxergar as pessoas de uma outra forma e a você mesmo. E lembre-se sempre que o principal foco é em você, tá bom? Até a próxima aula. E voltamos para a nossa última aula, né, desse processo do Mais Que Amor. Eu estou dizendo que é a última, mas pode ser que venha mais depois, mas inicialmente esse conteúdo foi pensado para ir até aqui. Eu trouxe essa foto. É difícil encontrar foto masculina desse tipo, né, com os corpos expostos, de diferentes padrões, para exemplificar para vocês como aqueles perfis ficam expostos no corpo, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho, mas o meu objetivo aqui não é que vocês consigam identificar de cara, mas é fazer uma construção de que cada um deles vai ter sua individualidade e não vai conseguir se tornar o outro, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, essa pessoa aqui, ele pode malhar o tanto que for, ele não vai ficar com essa barriga de tanquinho. Por quê? Porque esse daqui tem um perfil muito mais voltado para o acolhedor, né, o comunicativo, que tem as mesmas características lá do processo de amamentação, do que do perfil competitivo, que é esse cara aqui, tá? E aí você vê também o processo da presença do triangular, né, nesse tronco. Mas, veja, que não é o principal, né? É mais um corpo mais delineado, que é o formato do corpo desse perfil competitivo, tá? Já esse cara aqui, ó, é muito mais daquele primeiro perfil criativo. Esse eu nem falo, né? Ele pode ir para academia, pode tomar todas as suplementações, mas esse cara não vai ficar igual a esse,
tá? E aí você observa que cada um tem a sua especificidade, tem o seu jeito. E a gente está acostumado a taxar as coisas de bonito ou de feio, de bom ou de ruim, mas na realidade só são pessoas diferentes. E pode ser que vai ter gente, pode ser não, e com certeza vai ter gente que vai gostar muito mais desse cara aqui do que desse daqui, né? Do, eu espero que vocês estejam vendo meu mouse, né? Então, assim, é muito importante perceber que cada corpo carrega uma história. O seu corpo, ele foi construído, o formato do seu corpo, ele foi construído. E aí eu vou passar aqui para vocês verem um exemplo do corpo feminino. O formato do seu corpo, ele foi construído de acordo com a sua história, de acordo com o que você viveu e do que o seu sistema nervoso precisou lidar, né, com as situações da vida. Então, é uma ilusão muito grande se comparar. Nós somos incomparáveis, né? Então, não é à toa que eu bato muito na tecla que é preciso entender que cada pessoa é única e, além do mais, que você não pode se comparar com o outro e tentar chegar lá e achar que você só vai ser feliz se tiver o corpo XYZ. Porque pode ser que você não consiga chegar. Muito provavelmente você não vai conseguir chegar, sabe? Porque se fosse para você ter um corpo muito parecido com o da outra pessoa, você já teria. Ou pode ser só uma questão de espelho, que você tá enxergando no espelho e não está gostando, tá? E isso acontece porque a gente tem poucas referências na questão de mídia e tudo mais. Então, assim, se você observar, cada uma dessas pessoas aqui, dessas mulheres, tem características diferentes. Então, essa pessoa aqui tem muito mais do redondinho, né? O formato dela é todo muito mais redondo. Mas ela também tem uma força, tem um aspecto de tensão, tem um aspecto daquele bonequinho da raiva, se você for pensar aqui no rostinho, se mexer com ela, ela dá um murro, né? Já essa pessoa aqui, ó, tem um perfil de comportamento muito parecido com essa outra aqui. Mas isso é uma questão que o analista é que consegue identificar, né? O analista de perfil comportamental. Mas perceba que uma foi muito mais para academia do que a outra. As atividades físicas são diferentes. E o tipo, observe que essa pode ser que seja tão malhada quanto essa, mas o tipo de músculo que ela desenvolve é diferente. Então, o que é que eu estou trazendo aqui? A nuance de que cada corpo carrega uma história. Você é quem você precisa ser. Você tem recursos maravilhosos, independente do teu perfil de comportamento. Então, observa, essa pessoa aqui tem muito mais criatividade, de ideias fora da caixa e tal, do que essa daqui, do que essa segunda, né? Do que a da ruiva. E aí, você percebe que tem todo um arcabouço de história nessas pessoas que vai trazer para elas esse formato de corpo. Então, quando você enxerga isso, você começa a perceber a beleza de ser quem você é. E essa é a grande diferença, é a grande sacada de fazer uma análise de perfil de comportamento pelo formato do corpo. Porque você começa a aceitar que, sim, eu não preciso gostar 100% do meu corpo. Ah, sim, gostar de academia, que tentar emagrecer, tudo bem com isso. Mas você começa a enxergar que o seu corpo é assim por um motivo. E que este motivo te traz recursos para lidar com a vida. De uma maneira única, só sua. E isso é mágico, isso é maravilhoso. E sobre padrão de beleza,
eu trouxe uma imagem para ser refletida, né? Para que a gente possa refletir juntos. Observe, foi feita uma pesquisa, né? Sobre os tipos de corpo das mulheres consideradas bonitas em cada um dos países. E aí tiraram a foto de uma modelo só, então vocês estão vendo que é meio fake, né? Os rostos e tal. Mas tiraram a foto de uma modelo só e foram adaptando a cada cultura, tanto a questão de cor, de cabelo e tal, mas principalmente o formato do corpo. E aí você observa que é tudo uma questão cultural, que vai ter lugares que vai gostar de pessoas, que vai gostar não, que vai acreditar que as pessoas mais cheinhas são mais bonitas, outras mais magrinhas, outras mais curvilíneas, outras com mais seios. E, gente, percebe que é só uma questão de mídia, que é um processo de fazer com que pessoas estejam cada vez mais procurando se encaixar num padrão. E o que eu sempre falo e o que eu defendo é que você não precisa se encaixar em lugar nenhum. Você precisa saber onde lhe cabe e só chegar lá. Porque onde lhe cabe não vai ser apertado. Você não vai precisar se encaixar para caber em lugar nenhum. Você vai poder ser você. E é simplesmente libertador conseguir ser quem você é com leveza. E é isso que eu desejo para todos vocês que estão aqui no Mais Que Amor. E eu espero muito que a gente possa ter outros momentos de troca como esse. E qualquer dúvida, estou à disposição. Qualquer comentário também, bota aqui embaixo. E eu fico muito feliz em poder contribuir para que os seus relacionamentos sejam cada dia melhores. Principalmente que o seu relacionamento com você esteja perfeitamente em dia. E que não é que você não vai tentar se melhorar. Jamais. O processo de autoconhecimento é justamente buscando a sua melhor versão. Esse é o objetivo do autoconhecimento. E o que eu trago hoje para vocês, o que eu trouxe aqui no Mais Que Amor, foi um jeito de autoconhecimento na prática, né? Aplicado, para que você não tente ser quem você não é. E aí, como é que você vai aplicar isso no teu dia a dia, nos relacionamentos? Você vai primeiro entender quem você é, como você se comporta no seu dia a dia e entender o outro. E aí você vai conseguir respeitar o seu jeito de funcionar e o jeito de funcionar do outro. Sempre pensando que um relacionamento precisa de respeito, precisa de amor, precisa de praticidade também. Vai ter momentos em que você vai precisar só de resolver as coisas do dia a dia. Vai ter momentos que você vai conseguir momentos de romance, vai ter momentos que você vai estar num desafio enorme e que vai precisar de muito mais amizade, companheirismo, time, sabe? A sensação de ser um time do que necessariamente do amorzinho fofinho. Quando eu falo que é mais que amor, é porque existe um estereótipo de amor. Existe um processo de achar que só ama quem vive dizendo que ama, vive fazendo, dando presentes ou tudo mais. Só que o amor vai muito além. Ele é muito mais do que a expressão do afeto. Ele é estar com alguém e conseguir se amar ao mesmo tempo, conseguir se permitir estar bem e fazer com que o outro também esteja bem, esteja confortável nessa situação, nesse relacionamento, para que seja bom para todo mundo. E só se constrói vida, né? Só se constrói um relacionamento forte, um relacionamento saudável, se você está disposto a pensar a vida junto. E essa é a grande sacada, tá? Comece a pensar a vida a dois, né? Se você já está num relacionamento. Se você não está num relacionamento, comece a listar o que é que você quer nessa vida, tá bom?
Então, é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou até aqui e estamos à disposição. Um cheiro e até breve.